Existe uma história na Bíblia tão poderosa sobre prosperidade que atravessou milênios e ainda hoje revela os segredos da abundância divina. É a história de José do Egito, um jovem que foi traído pela própria família, vendido como escravo, lançado nas masmorras mais profundas, e que se tornou o segundo homem mais poderoso de uma das maiores civilizações da história. Mas como isso foi possível? Que princípios espirituais José conhecia que o levaram de escravo a governador? Quando você ouvir a Bíblia contar essa história de José do Egito, perceberá que não se trata apenas de um relato histórico. É um mapa completo para a prosperidade espiritual e material. José não tinha riquezas, não tinha conexões políticas, não tinha exército. O que ele tinha era algo muito mais valioso. Ele carregava a presença de Deus e conhecia os princípios divinos da abundância. Nas terras áridas de Canaã, sob o sol escaldante do deserto, vivia um jovem com um dom extraordinário. José era filho de Jacó, um homem de linhagem abençoada que descendia diretamente de Abraão. Entre todos os seus irmãos, José era diferente. Ele recebia sonhos proféticos, visões que vinham direto do trono de Deus. E esses sonhos revelavam um futuro impossível. Ele seria próspero, elevado, honrado. Seus próprios irmãos se curvariam diante dele. Mas aqui está o primeiro segredo bíblico da prosperidade que José conhecia. Visão divina precede manifestação material. Antes de José ter qualquer riqueza física, Deus plantou em seu coração a semente da visão. E essa semente de visão espiritual é o que sustentaria José através de todas as tempestades que viriam. Seus irmãos, consumidos pela inveja, olhavam para José com desprezo. Viam a túnica de muitas cores que seu pai lhe dera, símbolo do favor paterno. Ouviam os sonhos de grandeza e sentiam ódio crescer em seus corações. Como aquele jovem sonhador ousava dizer que eles se curvariam diante dele? Como ele ousava crer em prosperidade quando era apenas mais um pastor de ovelhas no deserto? E então aconteceu a traição. Em um dia como qualquer outro, enquanto José procurava seus irmãos nos campos distantes, eles tramaram sua destruição. "Vem o sonhador", disseram com escárnio. "Vamos matar seus sonhos antes que se tornem realidade." Rasgaram sua túnica colorida, símbolo de distinção, e o lançaram em uma cisterna seca e profunda. Ali, no fundo daquele poço escuro, José enfrentou sua primeira provação. Mas observe este segundo princípio poderoso da prosperidade bíblica. A adversidade não cancela o propósito divino, ela o refina. José não sabia ainda, mas cada poço, cada prisão, cada humilhação seria uma preparação para o palácio. Deus estava forjando naquele jovem a força interior necessária para administrar a abundância que viria. Da cisterna seca, José foi vendido. Suas próprias mãos, que um dia empunhariam o cetro do poder no Egito, foram amarradas com cordas ásperas. Ele se tornou mercadoria. Moedas de prata trocaram de mãos e o jovem sonhador começou sua jornada como escravo em terras estrangeiras. 20 moedas de prata foi o preço da traição. Enquanto a caravana de mercadores atravessava o deserto em direção ao Egito, José tinha duas escolhas: deixar que a amargura consumisse sua alma ou manter viva a chama da fé. E aqui descobrimos o terceiro princípio revolucionário da prosperidade segundo Deus. Sua atitude diante da adversidade determina sua altitude no destino. José escolheu não ser vítima das circunstâncias. Cada passo naquela jornada dolorosa, através do deserto ardente, ele decidiu carregar a presença de Deus como seu maior tesouro. As correntes em seus pulsos não podiam prender seu espírito. A condição de escravo não podia roubar sua identidade de filho do Altíssimo. Quando chegou ao Egito, aquela terra de pirâmides monumentais e deuses falsos, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do faraó. Era uma casa de luxo incomparável. Colunas de mármore, jardins exuberantes, riquezas acumuladas. Mas José entrou ali como a mais baixa das criaturas, um escravo hebreu. E então aconteceu algo extraordinário. A Bíblia declara com poder: "O Senhor era com José e ele era próspero, mesmo como escravo."
Perceba esta verdade transformadora. Prosperidade bíblica não depende de posição externa, mas de presença divina interna. José não tinha liberdade, não tinha direitos, não tinha posses, mas tinha Deus. E isso era suficiente. Tudo o que José tocava, prosperava. As tarefas que lhe eram dadas, ele executava com excelência. Os projetos que lhe confiavam multiplicavam resultados. Ele não trabalhava como escravo derrotado, mas como filho de Deus estrategicamente posicionado. Potifar observava maravilhado. Desde que aquele hebreu chegara, suas colheitas dobraram, seus negócios floresceram, sua casa transbordava em abundância. Este é o quarto segredo da prosperidade que José dominava. Excelência atrai elevação. Ele não esperou estar no topo para trabalhar com excelência. Ele trabalhou com excelência no vale, e isso o levou ao topo. José servia como se servisse ao próprio Deus, não a homens. E quando você trabalha para a glória de Deus, até os inimigos reconhecem sua unção. Potifar, homem poderoso e astuto, não era tolo. Ele reconheceu que havia algo sobrenatural naquele escravo e tomou uma decisão radical. Elevou José à posição de administrador de toda a sua casa. Um escravo hebreu agora gerenciava as riquezas de um dos homens mais importantes do Egito. As chaves dos celeiros, os registros das propriedades, as decisões sobre investimentos, tudo estava nas mãos de José. Mas a prosperidade atrai não apenas oportunidades, mas também provações. A esposa de Potifar, uma mulher acostumada a ter tudo o que desejava, lançou seus olhos sobre José. Dia após dia, ela o tentava, o seduzia, buscava fazê-lo trair a confiança de seu senhor. E aqui José enfrentou uma das maiores provas de sua vida. A tentação que vem embrulhada em oportunidade de prazer imediato, mas que rouba o destino eterno. José, com sua beleza física e porte nobre, poderia ter cedido. Poderia ter pensado, já perdi tanto, por que não buscar algum prazer nesta vida difícil? Mas ele conhecia o quinto princípio irrevogável da prosperidade divina. Integridade é a moeda do reino que compra favor eterno. Ele respondeu àquela mulher com palavras que ecoam através dos séculos. Como poderia eu cometer tal maldade e pecar contra Deus? Perceba, José não disse pecar contra Potifar. Ele disse pecar contra Deus. Sua lealdade não era primariamente a um senhor terreno, mas ao Senhor celestial. E quando você mantém sua integridade, mesmo quando ninguém está olhando, Deus está preparando sua promoção, mesmo quando parece que você está sendo punido. A integridade de José custou-lhe tudo, temporariamente. Quando rejeitou as investidas da esposa de Potifar, ela se encheu de fúria. Uma mulher poderosa desprezada é uma força destrutiva. Em um ato de vingança calculada, ela rasgou as próprias vestes, segurou a túnica que José deixara ao fugir de suas mãos e gritou falsas acusações. O escravo hebreu tentou me desonrar. Suas palavras venenosas encheram o palácio. Os servos correram. Potifar foi chamado, e diante da palavra de sua esposa contra a de um escravo, não havia hesitação. José foi arrastado e lançado na prisão do rei. Não em uma prisão qualquer, mas na masmorra onde ficavam os prisioneiros do próprio faraó. O lugar dos esquecidos, dos condenados, dos sem esperança. As portas de ferro se fecharam com um som que ecoou na escuridão. José passou de administrador de palácio para prisioneiro em uma única tarde. Tudo o que havia conquistado foi perdido. Sua reputação destruída, sua liberdade roubada, sua dignidade pisoteada. Ali, nas profundezas fétidas da prisão egípcia, cercado por criminosos e desesperados, José enfrentou seu momento mais escuro. Mas é exatamente aqui que descobrimos o sexto princípio monumental da prosperidade segundo Deus. O propósito divino sobrevive a todas as prisões humanas. A Bíblia não diz que Deus estava com José apenas no palácio de Potifar. Ela declara que o Senhor estava com José na prisão. A presença de Deus não abandona seus escolhidos nas masmorras. Ela se intensifica ali. E mais uma vez, algo sobrenatural começou a acontecer. Mesmo na prisão, José não se entregou à autopiedade. Ele não passou seus dias murmurando sobre injustiça.
Em vez disso, ele serviu, ajudou outros prisioneiros, organizou tarefas, trouxe esperança onde havia apenas desespero. E o carcereiro-chefe, observando, ficou maravilhado com aquele prisioneiro diferente. José foi elevado a administrador da prisão. Sim, você ouviu corretamente. Ele foi promovido dentro da prisão. De escravo a administrador, de administrador a prisioneiro, de prisioneiro a administrador de prisão. Cada ciclo de humilhação era, na verdade, um treinamento para maior responsabilidade. Deus estava expandindo a capacidade de José para a abundância que viria. E então chegaram dois prisioneiros especiais, o copeiro e o padeiro do faraó, homens que antes serviam na presença do rei mais poderoso da terra. Eles tiveram sonhos perturbadores na mesma noite. E quando José os encontrou pela manhã, seus rostos estavam sombrios, carregados de angústia. "Por que estão tristes?" perguntou José. Eles responderam: "Tivemos sonhos e não há quem os interprete." Aqui José proclamou palavras de fé que revelam o sétimo segredo da prosperidade bíblica. Não pertencem a Deus as interpretações? José reconhecia que o dom dentro dele não vinha de si mesmo, mas de Deus. E quando você reconhece a fonte de sua unção, Deus multiplica essa unção. José interpretou os sonhos. Ao copeiro, ele revelou restauração. Em 3 dias, seria devolvido ao seu cargo diante do faraó. Ao padeiro, uma verdade sombria. Em 3 dias seria executado. E José fez um pedido ao copeiro: "Quando tudo der certo para você, lembre-se de mim. Mencione meu nome ao faraó, porque fui tirado à força da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para merecer a prisão." 3 dias depois, tudo aconteceu exatamente como José profetizara. Era o aniversário do faraó. Um grande banquete foi realizado, e o copeiro foi restaurado à sua posição de honra. Mas ele se esqueceu de José. Completamente. 2 anos inteiros se passaram, e José permaneceu esquecido na prisão. 2 anos, 730 dias de espera. Mas aqui está uma verdade poderosa. O esquecimento humano não cancela a lembrança divina. Os homens esqueceram José, mas Deus nunca esquece seus propósitos. E enquanto José esperava naquela prisão, Deus estava orquestrando eventos em palácios e céus que convergiriam em um momento de virada absoluta. Então chegou o momento. O próprio faraó, senhor de todo o Egito, governante da nação mais poderosa da terra, teve sonhos que perturbaram profundamente seu espírito. 2 vezes em uma noite, visões proféticas invadiram o sono do monarca. No primeiro sonho, 7 vacas gordas e lustrosas saíram do rio Nilo pastando tranquilamente. Então, 7 vacas magras e horrendas emergiram das águas e devoraram as vacas gordas. No segundo sonho, 7 espigas de trigo cheias e boas cresceram em uma única haste. Depois, 7 espigas mirradas pelo vento oriental brotaram e consumiram as espigas boas. O faraó acordou perturbado até o âmago de sua alma. Convocou todos os magos do Egito, todos os sábios, todos os intérpretes de sonhos. Eram homens que estudavam as estrelas, que consultavam deuses, que dominavam artes místicas antigas, mas nenhum deles conseguiu interpretar os sonhos do rei. O silêncio dos sábios encheu o palácio de tensão. Foi então que o copeiro se lembrou. 2 anos de esquecimento foram quebrados em um instante. Ele se aproximou do trono e disse: "Hoje me recordo de minhas faltas. Quando o faraó se indignou com seus servos, havia na prisão um jovem hebreu que interpretou nossos sonhos com precisão perfeita. Tudo aconteceu exatamente como ele disse. As palavras do copeiro eram uma chave divina, abrindo portas celestiais. O faraó ordenou imediatamente: "Tragam-me esse hebreu." Mensageiros correram até a prisão. José foi retirado às pressas da masmorra. Ele se barbeou, trocou suas vestes e foi levado à presença do homem mais poderoso do mundo conhecido. Imagine a cena. José, que dias antes era um prisioneiro esquecido, agora caminha pelos corredores de mármore do palácio mais magnífico da terra. O mesmo José que foi escravo, que foi caluniado, que foi esquecido, agora está diante do faraó. E aqui está o 8º princípio explosivo da prosperidade divina. A promoção de Deus não precisa de escadas humanas,
ela vem em elevadores sobrenaturais. O faraó olhou para José e disse: ouvi dizer que quando você ouve um sonho pode interpretá-lo. E José, demonstrando humildade e sabedoria, respondeu com palavras que deveriam estar gravadas no coração de todo aquele que busca prosperidade verdadeira. Não está em mim a interpretação, mas Deus responderá para o bem-estar do faraó. Perceba a maestria espiritual dessa resposta. José poderia ter se exaltado, poderia ter tentado impressionar o rei com suas habilidades. Mas ele imediatamente desviou a glória para Deus. E quando você desvia a glória para Deus, ele amplia sua autoridade diante dos homens. José ouviu os sonhos, e enquanto o faraó falava, o Espírito de Deus revelou a interpretação com clareza cristalina. José proclamou: os dois sonhos são um só. Deus está revelando ao faraó o que ele está prestes a fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas são 7 anos de grande fartura que virão sobre todo o Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas são 7 anos de fome intensa que seguirão. O salão ficou em silêncio absoluto. José continuou, mas agora não apenas interpretando, mas trazendo solução. Portanto, que o faraó procure um homem sábio e perspicaz e o coloque sobre a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, junte-se a 5ª parte de toda a colheita. Armazene-se grãos sob a autoridade do faraó, para que haja reservas durante os 7 anos de fome. Aqui está o 9º princípio revolucionário da prosperidade bíblica que José revelou. Prosperidade não é sobre consumir tudo na abundância, mas sobre administrar sabiamente para que a abundância seja sustentável. José não apenas previu o futuro, ele trouxe um plano estratégico de gestão de recursos. Ele pensava como governador antes de ser nomeado governador. O faraó olhou para seus conselheiros, depois voltou seu olhar para José, e então fez uma pergunta que mudaria não apenas o destino de José, mas o destino de nações. Poderemos achar alguém como este, em quem há o Espírito de Deus? O mais poderoso rei da terra reconheceu publicamente que José carregava algo que nenhum diploma, nenhuma escola, nenhuma linhagem poderia dar: a presença do Deus vivo. E então, em um momento que desafia toda a lógica humana, o faraó tirou seu anel de sinete da própria mão e o colocou na mão de José. Ele vestiu José com roupas de linho fino, colocou um colar de ouro em seu pescoço e o fez montar na 2ª carruagem real. Arautos proclamavam diante dele: dobrem os joelhos, de prisioneiro a primeiro-ministro em um único dia, de esquecido a essencial em uma única audiência. José, agora com autoridade total sobre todo o Egito, tinha apenas um superior, o próprio faraó. E o faraó declarou: sem a tua palavra, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. José não perdeu tempo. Com a autoridade que lhe foi dada, ele imediatamente implementou o plano divino de administração da abundância. Durante os 7 anos de fartura, enquanto o Egito colhia safras sem precedentes, José organizou um sistema de armazenamento que nenhuma nação havia visto antes. Celeiros monumentais foram construídos em todas as cidades. José viajava por toda a terra, supervisionando pessoalmente a coleta de grãos. A 5ª parte de cada colheita era armazenada. Ano após ano, os celeiros se enchiam. Trigo, cevada, lentilhas, montanhas de provisão eram acumuladas. A Bíblia declara que José armazenou grãos como a areia do mar, em tamanha abundância que parou de medir, porque era impossível calcular. Aqui está o 10º princípio fundamental da prosperidade, segundo Deus, que José demonstrou. Abundância verdadeira requer disciplina nos tempos de fartura para sobreviver aos tempos de escassez. Enquanto todos celebravam e consumiam, José guardava e preparava. Enquanto outros viviam o momento, José planejava para gerações. Durante esses anos prósperos, José também constituiu família. Ele se casou com Azenate, filha do sacerdote Diom, e teve 2 filhos. Ao primeiro chamou Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, declarando: Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
Observe a profundidade espiritual desses nomes. José não negou sua dor, ele a redimiu. Ele não fingiu que a traição não aconteceu. Ele testemunhou que Deus transformou maldição em bênção. Seus filhos eram monumentos vivos da fidelidade divina. E aqui está uma verdade poderosa. A prosperidade completa inclui não apenas riqueza material, mas restauração emocional e legado familiar. Então, exatamente como José profetizara, os 7 anos de fartura terminaram. E começou a fome, não apenas no Egito, mas em todas as terras ao redor. A seca foi devastadora, colheitas falharam completamente, rios secaram, o solo rachou sob o sol implacável, a fome se espalhou como praga, consumindo nações inteiras, mas no Egito havia pão. Graças à sabedoria que Deus dera a José, graças ao planejamento estratégico implementado durante a abundância, havia provisão enquanto o mundo inteiro passava necessidade. As pessoas começaram a vir de todas as nações, trazendo prata, ouro, propriedades, até mesmo vendendo a si mesmas como servos, em troca de alimento para sobreviver. José abriu os celeiros, e aqui ele demonstrou o 11º princípio da prosperidade divina. Abundância não é apenas para acumular, mas para distribuir com sabedoria e gerar impacto. José não guardou egoisticamente. Ele vendeu com justiça, sustentou nações, salvou milhões de vidas. Sua prosperidade tornou-se canal de bênção para o mundo. E então, aconteceu o momento que Deus orquestrara desde o princípio. 10 homens chegaram do distante Canaã, curvados pela fome, buscando comprar grãos no Egito. Quando entraram na presença do governador e se prostraram com o rosto em terra, não imaginavam que estavam cumprindo os sonhos proféticos de décadas atrás. Eram os irmãos de José, os mesmos homens que o lançaram na cisterna, os mesmos que venderam seu próprio sangue por moedas de prata, os mesmos que destruíram sua túnica colorida e quebraram o coração de seu pai com mentiras. Agora estavam ali, curvados diante do trono, implorando por misericórdia ao poderoso governador do Egito, que tinha poder de vida e morte sobre eles. José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. Como poderiam? O irmão que conheceram era um jovem sonhador com túnica colorida. O homem diante deles era o 2º governante mais poderoso do mundo, vestido com vestes reais, falando a língua egípcia através de intérprete, cercado por autoridade e pompa. Por dentro, o coração de José se agitava como tempestade. Emoções conflitantes chocavam-se em sua alma, mas ele manteve o controle. E aqui está o 12º princípio da prosperidade que José viveu. Verdadeiro poder é exercido não na vingança, mas na misericórdia estratégica que leva ao arrependimento e restauração. José poderia ter se vingado. Com uma palavra, seus irmãos seriam executados. Com um gesto, eles seriam lançados nas mesmas prisões onde ele estivera. Mas José tinha algo maior em mente. Ele os testou, não para destruí-los, mas para saber se seus corações haviam mudado. Ele os acusou de serem espiões, manteve Simeão como refém e exigiu que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, para provar suas palavras. Os irmãos de José retornaram a Canaã, levando grãos, mas deixando Simeão como prisioneiro no Egito. Quando chegaram diante de Jacó, seu pai idoso, e contaram tudo o que havia acontecido, o velho patriarca foi tomado por desespero. Primeiro José fora perdido, agora Simeão estava preso, e eles exigiam que levassem Benjamim, o filho mais novo, o único que lhe restava de Raquel, sua amada esposa. Tudo isso me acontece, lamentou Jacó com amargura. Ele se recusou a deixar Benjamim ir, mas a fome continuava. Os grãos que trouxeram do Egito acabaram, e não havia outra escolha. Ou iam ao Egito com Benjamim, ou toda a família morreria de fome. Judá, um dos irmãos, se colocou como fiador. Eu serei responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta, levarei a culpa para sempre. Então partiram novamente para o Egito, agora levando Benjamim. Levaram presentes, levaram o dobro da prata, levaram seus corações atormentados pela culpa de anos. Quando chegaram diante de José, ele viu Benjamim,
seu irmão de sangue materno, e suas entranhas se comoveram. Ele ordenou que preparassem um banquete. Os irmãos ficaram aterrorizados. Por que o governador os estava convidando para sua casa? Seria para escravizá-los por causa da prata que misteriosamente retornou em suas sacas? Mas José os tranquilizou, libertou Simeão e todos se sentaram para comer. José lhes dava porções, mas a Benjamim deu 5 vezes mais que aos outros. Observe como José ainda estava testando. Ele queria saber. Os irmãos ainda eram consumidos pela inveja. Quando vissem Benjamim sendo favorecido, reagiriam como reagiram quando ele fora favorecido décadas atrás? Este era um teste não apenas de honestidade, mas de transformação de caráter. E aqui está o 13º princípio da prosperidade divina. Perdão verdadeiro verifica se houve arrependimento genuíno antes de restaurar relacionamentos completamente. Na manhã seguinte, José os enviou de volta para casa com sacos cheios de grãos, mas secretamente ordenou que colocassem sua taça de prata na saca de Benjamim. Mal haviam saído da cidade, José enviou seu administrador atrás deles, acusando-os de roubo. As sacas foram revistadas e a taça foi encontrada com Benjamim. Os irmãos rasgaram suas vestes em desespero absoluto. Retornaram à casa de José e se lançaram ao chão diante dele. E então aconteceu algo extraordinário. Judá, o mesmo que anos antes sugerira vender José como escravo, agora se levantou e fez o discurso mais comovente de sua vida. "Meu senhor", disse Judá com voz quebrada, "deixe seu servo falar uma palavra. Nosso pai é idoso, e este jovem é o filho de sua velhice. Seu irmão morreu e só ele restou de sua mãe. Nosso pai o ama profundamente. Se não levarmos o jovem de volta, nosso pai morrerá de tristeza. Portanto, deixe seu servo ficar como escravo no lugar do jovem, e deixe o jovem voltar com seus irmãos. Como poderei voltar a meu pai sem o jovem? Não posso ver a tristeza que sobrevirá a meu pai." Este foi o momento. Judá estava oferecendo sua própria liberdade para salvar Benjamim. Não havia mais inveja, não havia mais egoísmo. Havia transformação genuína. O coração que fora duro como pedra agora se quebrantava em sacrifício. E quando José viu isso, ele não pôde mais se conter. "Façam sair todos da minha presença." A voz de José trovejou pelo salão. Guardas, escribas, servos, todos se retiraram rapidamente. E então, sozinho com seus irmãos, José não conseguiu mais manter a compostura. Ele começou a chorar tão alto que sua voz ecoou por todo o palácio. Os egípcios ouviram, a casa do faraó ouviu. Eram lágrimas represadas por mais de 20 anos de solidão, traição, prisão e saudade. E então José pronunciou as palavras em hebraico, a língua de sua infância, que seus irmãos não esperavam ouvir. "Eu sou José. Meu pai ainda vive?" O choque foi tão profundo que os irmãos não conseguiam responder. O irmão que venderam como escravo agora tinha poder total sobre suas vidas. José viu o medo em seus olhos e se aproximou deles. "Cheguem mais perto", ele disse suavemente. E então proferiu palavras que revelam o 14º princípio monumental da prosperidade segundo Deus. "Não se entristeçam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Ouça com atenção. José não negou que eles fizeram o mal. Ele não minimizou a traição, mas ele revelou uma verdade espiritual profunda que transforma toda a perspectiva sobre a adversidade. O que os homens intentaram para o mal, Deus reverteu para o bem. José não via mais a si mesmo como vítima dos irmãos, mas como enviado de Deus para salvar nações. "Já se passaram 2 anos de fome", continuou José, "e ainda haverá 5 anos sem colheita nem plantio. Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar um remanescente na terra e salvar suas vidas por grande livramento. Portanto, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Ele me tornou pai para o faraó, senhor de toda a sua casa e governador de todo o Egito." Este é um dos momentos mais poderosos de toda a Bíblia sobre prosperidade e propósito. José reinterpretou toda a sua jornada, não através das lentes da injustiça humana, mas através da soberania divina. Cada poço foi preparação.
Cada prisão foi promoção disfarçada. Cada lágrima regou as sementes de um destino que salvaria milhões. E aqui está o 15º princípio transformador da prosperidade bíblica. Perdão libera você para o futuro que Deus preparou. José poderia ter ficado preso ao passado através da amargura. Mas ele escolheu libertar seus irmãos e, ao fazer isso, libertou a si mesmo para cumprir completamente seu propósito. José então abraçou Benjamim e chorou sobre ele. Beijou todos os seus irmãos e chorou sobre cada um. Somente depois disso seus irmãos conseguiram falar com ele. A restauração estava completa. O círculo se fechava, mas agora não com vingança, e sim com redenção. José enviou seus irmãos de volta a Canaã com carruagens, provisões abundantes, roupas novas, prata e presentes. Mas suas palavras de despedida revelam sabedoria. Não briguem pelo caminho. Mesmo na restauração, José conhecia a natureza humana. Ele os advertiu contra permitir que culpa e acusação mútua destruíssem o que Deus estava restaurando. Quando os irmãos chegaram a Canaã e contaram a Jacó: José ainda vive. Ele é governador de todo o Egito. O coração do velho patriarca quase parou. Era bom demais para ser verdade. Mas quando viu as carruagens que José enviara para buscá-lo, quando viu a abundância de provisões, seu espírito reviveu. Basta, declarou Jacó com voz renovada. José, meu filho, ainda vive. Irei vê-lo antes de morrer. E assim, toda a família de Jacó, 70 pessoas ao todo, desceu ao Egito. Quando José soube que seu pai estava chegando, preparou sua carruagem e foi ao encontro dele na região de Gósen. O encontro entre José e Jacó foi de emoção indescritível. José lançou-se ao pescoço de seu pai e chorou longamente sobre ele. E Jacó disse a José: Agora posso morrer, pois já vi o teu rosto e sei que ainda vives. Anos de luto foram apagados em um abraço. O filho que estava morto havia ressuscitado. O que estava perdido foi encontrado. José estabeleceu sua família na melhor terra do Egito, a região de Gósen, onde havia pastagens abundantes. Ele os apresentou ao faraó, que os recebeu com honra por serem família do homem que salvara o Egito. José proveu para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, sustentando-os com pão durante todos os anos de fome. E aqui está o 16º princípio da prosperidade divina que José viveu. Verdadeira abundância é medida não pelo que você acumula, mas pelo que você distribui para abençoar outros. José tinha poder absoluto, riquezas incomparáveis, autoridade suprema. Mas ele usou tudo isso para cuidar de sua família, salvar nações e preservar o povo através do qual o Messias viria. Jacó viveu no Egito 17 anos e José cuidou dele com honra e devoção. Quando chegou o tempo de Jacó morrer, ele chamou José e disse: Se achei favor aos teus olhos, põe a tua mão debaixo da minha coxa e promete-me que não me sepultarás no Egito. Quando eu repousar com meus pais, leva-me do Egito e sepulta-me onde eles foram sepultados. José prometeu e cumpriu. Quando Jacó morreu, José organizou um cortejo fúnebre tão grandioso que os egípcios prantearam durante 70 dias. Ele levou o corpo de seu pai de volta a Canaã, a terra da promessa, e o sepultou na caverna de Maquela, onde Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia estavam sepultados. Após a morte de Jacó, os irmãos de José ficaram aterrorizados novamente. E se José nos odeia e nos retribui todo o mal que lhe fizemos? Eles enviaram uma mensagem dizendo que Jacó, antes de morrer, pedira que José os perdoasse. Então, vieram e se prostraram diante dele, dizendo: Somos teus servos. Mas José lhes disse com lágrimas nos olhos: Não temais, estou eu no lugar de Deus. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como vemos hoje, para preservar a vida de muita gente. Não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. E ele os consolou e lhes falou bondosamente. Este é o clímax espiritual de toda a história de José do Egito. Ele articulou o 17º e mais poderoso princípio da prosperidade bíblica. A maior riqueza não é ouro ou posição,
mas um coração que enxerga a mão de Deus revertendo todo o mal em bem para cumprir propósitos eternos. José viveu 110 anos, viu seus bisnetos e morreu em paz, rodeado por aqueles a quem amava e servia. Antes de morrer, ele fez os filhos de Israel jurarem: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos. José morreu sem ver a promessa completa cumprida, mas viveu e morreu com fé absoluta de que Deus cumpriria cada palavra. Seus ossos permaneceram no Egito por séculos, até que Moisés os levou no Êxodo. E quando finalmente foram sepultados em Canaã, a jornada estava completa. De escravo a governador, de cisterna a palácio, de traição à redenção. A história de José do Egito não é apenas um filme épico de drama e aventura. É um mapa para a verdadeira prosperidade, não uma riqueza baseada em sorte, manipulação ou atalhos, mas uma abundância bíblica construída sobre princípios eternos, visão divina, excelência em qualquer posição, integridade radical, perdão transformador e reconhecimento de que Deus está escrevendo uma história muito maior do que vemos. Quando você ouvir a Bíblia contar essa história de José, não ouça apenas como história religiosa antiga. Ouça como manual de vida para quem deseja prosperidade verdadeira, espiritual, emocional, relacional e material. José nos ensina que o caminho para o palácio frequentemente passa pelo poço e pela prisão. Que Deus usa até a traição humana para posicionar você estrategicamente. Que fidelidade no vale é o que qualifica você para o monte. A grande verdade é esta: você pode não escolher suas circunstâncias, mas você escolhe sua resposta, e sua resposta determina seu destino. José escolheu fé em vez de amargura, excelência em vez de mediocridade, perdão em vez de vingança, e se tornou canal de bênção para milhões. Que a história de José do Egito inspire você a ver suas provações não como fim, mas como preparação. Seus poços não são sua sepultura, são sua plataforma de lançamento. Seus inimigos não podem cancelar o que Deus decretou. E se Deus é por você, quem será contra você? De escravo a governador. Este é o caminho da prosperidade bíblica. E este caminho está disponível para todo aquele que escolhe andar nos princípios eternos de Deus, confiando que Ele está transformando cada adversidade em abundância, cada traição em triunfo, cada lágrima em tesouro eterno. E você, está pronto para aplicar os princípios de prosperidade que José do Egito viveu em sua própria jornada? A história bíblica que você acabou de ouvir não é apenas drama histórico sobre religião antiga. É um mapa completo para atrair abundância verdadeira através da fé. José nos ensinou que prosperidade não vem por acaso. Ela é resultado de princípios espirituais aplicados com consistência, mesmo nas adversidades mais profundas. Se esta história tocou seu coração, se você deseja aprender mais sobre como a Bíblia revela segredos milenares de riqueza espiritual e material, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma história de fé que transforma destinos. Deixe nos comentários: qual princípio de prosperidade da história de José mais impactou você? Foi a excelência que José demonstrou mesmo como escravo? Foi o perdão radical que trouxe restauração? Foi a fé inabalável mesmo na prisão? Compartilhe sua reflexão. Sua palavra pode abençoar alguém que precisa ouvir exatamente isso hoje. E se você conhece alguém que está passando por provações, que precisa de esperança para continuar lutando, que busca abundância, mas não sabe por onde começar, compartilhe este vídeo. A história completa de José do Egito pode ser exatamente a palavra de Deus que alguém precisa ouvir para não desistir de seus sonhos. Lembre-se, seus poços não são seu fim, são sua preparação. Suas prisões não são sua sentença, são sua promoção. E a prosperidade que Deus preparou para você é maior do que qualquer traição humana pode roubar. Deus está escrevendo sua história de abundância agora mesmo. Continue firme na fé. A Bíblia nos garante: o que Ele começou em você, Ele completará.
de escravo a governador. Esta também é a sua jornada de prosperidade espiritual e riqueza que vem do alto. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias bíblicas que revelam os segredos da abundância segundo Deus. Que a graça e a prosperidade do Altíssimo estejam sobre você e sua família. Amém.